Já alguma vez olhou para o seu café da manhã, aquele ritual sagrado que começa o seu dia, e se perguntou se ele está realmente a trabalhar a seu favor? E se eu lhe dissesse que uma pequena colher de pó de chocolate, que adiciona para dar um toque de sabor, pode estar secretamente a sabotar a sua força muscular, dia após dia? Parece chocante, não é? Muitos de nós sentimos aquela perda gradual de força, a dificuldade em abrir um frasco que antes era fácil, ou o esforço extra necessário para nos levantarmos de uma cadeira. Culpamos a idade, pensamos que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas a verdade é que as nossas escolhas diárias, mesmo as mais pequenas, têm um impacto gigantesco. O segredo não está em desistir das coisas que gosta, mas em compreender a diferença subtil entre o que nos nutre e o que nos prejudica. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo do cacau e do chocolate em pó, desvendando qual deles é o verdadeiro aliado dos seus músculos. Vamos também descobrir outros hábitos matinais simples que pode adotar para combater a perda muscular e recuperar a sua vitalidade. Continue a assistir, porque o que vou partilhar no final pode mudar completamente a forma como encara o seu pequeno almoço e a sua saúde. Vamos então começar por desvendar este mistério que se esconde na prateleira do supermercado, muitas vezes lado a lado, parecendo quase iguais. De um lado temos o cacau em pó e do outro o que muitas vezes chamamos de chocolate em pó ou achocolatado. Para a maioria das pessoas, a diferença é mínima, talvez apenas no nome ou na marca. Mas para os seus músculos, a diferença é abismal. Pense no cacau puro, o verdadeiro cacau, como o fruto na sua forma mais próxima do natural. É feito a partir de grãos de cacau que são prensados a frio para remover a gordura, a manteiga de cacau. Este processo de baixa temperatura é crucial, porque preserva os nutrientes incrivelmente poderosos que o grão de cacau tem para oferecer. Estamos a falar de um superalimento. O seu principal superpoder reside nos flavonoides, especialmente um chamado epicatequina. Este nome pode parecer complicado, mas a sua função é muito simples e maravilhosa. A epicatequina ajuda a relaxar e a dilatar os seus vasos sanguíneos. Imagine as estradas que levam aos seus músculos. Com a idade, essas estradas podem ficar mais estreitas e congestionadas. O que a epicatequina faz é transformar uma estrada rural estreita numa autoestrada de 4 faixas. Isto significa que mais sangue, mais oxigênio e mais nutrientes conseguem chegar aos seus músculos de forma rápida e eficiente. Quando os seus músculos recebem este fluxo abundante de nutrientes, eles têm o que precisam para se repararem, para se fortalecerem e para combaterem o processo de sarcopenia, que é o nome científico para a perda de massa muscular relacionada com a idade. Além disso, o cacau puro é uma das melhores fontes naturais de magnésio, um mineral essencial para a função muscular. O magnésio ajuda os músculos a relaxarem, prevenindo cãibras e dores, e desempenha um papel em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo a produção de energia. Muitos idosos têm deficiência de magnésio sem saberem, e adicionar um pouco de cacau puro à sua rotina pode ajudar a preencher essa lacuna. Agora vamos olhar para o seu vizinho na prateleira. O chocolate em pó ou o cacau processado, também conhecido como cacau holandês ou alcalinizado. Este pó passa por um processo industrial onde é tratado com uma solução alcalina. Para que serve isto? Serve para neutralizar a sua acidez natural, o que lhe confere uma cor mais escura, um sabor mais suave e menos amargo, e faz com que se dissolva mais facilmente em líquidos. Parece bom, certo? Mas aqui está o problema. Este processo, o aquecimento a altas temperaturas e o tratamento químico, destrói a grande maioria dos preciosos flavonoides. Alguns estudos mostram que a alcalinização pode eliminar entre 60% a 90% da epicatequina. Basicamente, transforma a autoestrada de volta numa estrada de terra batida. O superalimento torna-se num alimento comum, despojado do seu principal benefício para a saúde muscular. E o pior é que a maioria dos produtos vendidos como chocolate em pó ou achocolatado não para por aí.
Se olhar para a lista de ingredientes, o primeiro item é muitas vezes o açúcar. Depois vem os sólidos de leite, os emulsionantes para não criar grumos e os aromas artificiais. O que obtém no final é uma bomba de açúcar que causa picos de glicose no sangue, promove a inflamação no corpo e contribui para o ganho de gordura. Exatamente o oposto do que queremos quando tentamos construir e manter massa muscular. Portanto, a escolha é clara. Quando for às compras, a sua missão é procurar por cacau em pó puro ou cacau cru. Pegue na embalagem e leia o rótulo. A lista de ingredientes deve ser muito curta, idealmente com apenas uma palavra: cacau. Se disser cacau não alcalinizado ou prensado a frio, ainda melhor. Evite tudo o que tenha açúcar, xaropes ou nomes estranhos na lista de ingredientes. Como pode usá-lo? É simples. Comece por adicionar meia colher de chá ao seu café, ao seu galão, ou mesmo a um copo de leite quente. Vai notar que o sabor é mais intenso, mais amargo. Este amargor é o sabor da saúde, é o sabor dos flavonoides a trabalhar. Se achar muito amargo no início, pode adicionar uma gota de mel ou um pouco de stevia. Mas o objetivo é habituar o seu paladar a este sabor rico e autêntico. Com o tempo, vai começar a apreciar a profundidade do seu sabor. E, mais importante, o seu corpo vai agradecer-lhe por lhe dar as ferramentas certas para se manter forte e resistente. Agora que já sabe como potenciar o seu café da manhã com o tipo certo de cacau, vamos ver o que mais podemos fazer para dar aos nossos músculos a ajuda de que precisam logo ao começar o dia. Porque a verdade é que o cacau é uma peça fantástica do puzzle, mas funciona ainda melhor quando combinado com outras práticas inteligentes. A primeira e talvez a mais importante é garantir que o seu pequeno almoço seja rico em proteínas. Pense na proteína como os tijolos para construir uma parede. Se o cacau ajuda a entregar os materiais de construção, a proteína é o próprio material. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum e pode começar a decompor tecido muscular para obter energia. É por isso que quebrar esse jejum com uma boa dose de proteína é fundamental para parar este processo e iniciar o dia em modo de construção muscular, e não de demolição. Para nós, que já passamos dos 60, isto é ainda mais crucial. O nosso corpo não processa a proteína com a mesma eficiência de quando éramos jovens, por isso precisamos de garantir que estamos a ingerir o suficiente, especialmente na primeira refeição do dia. Mas não precisa de complicar. Felizmente, a nossa cultura oferece opções deliciosas e ricas em proteína. Os ovos são uma escolha de ouro. Sejam mexidos, cozidos ou escalfados, são uma fonte de proteína completa, fáceis de preparar e de digerir. 2 ovos ao pequeno almoço já lhe dão uma excelente base. Outra opção fantástica é o iogurte grego natural. Tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe uma colher do seu cacau puro, um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e mais proteína, e tem uma refeição poderosa e saciante. O queijo fresco ou o requeijão também são aliados tradicionais e muito eficazes. Uma boa fatia com um pão de qualidade, como um pão de centeio ou de mistura, pode ser um pequeno almoço equilibrado. Se gosta de papas de aveia, pode enriquecê-las facilmente. Cozinhe a aveia normalmente e, no final, misture umas sementes de chia ou de linhaça, ou até mesmo uma colher de proteína em pó, se for algo que utiliza. O objetivo é apontar para cerca de 20 a 30 gramas de proteína nesta refeição. Não precisa de andar a pesar tudo, basta ter uma ideia visual. 2 ovos e uma fatia de queijo, ou uma taça generosa de iogurte grego com um punhado de frutos secos, e já está no caminho certo. A seguir, vamos falar de algo tão básico que muitas vezes o esquecemos: a água. A hidratação matinal é o poder silencioso por trás da função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, eles simplesmente não conseguem contrair-se eficientemente, tornam-se mais fracos e mais suscetíveis a cãibras e lesões. Acordamos naturalmente desidratados após várias horas sem beber líquidos.
Além disso, muitos medicamentos comuns nesta fase da vida podem ter um efeito diurético, aumentando ainda mais a perda de fluidos. Por isso, a regra de ouro é: beba um bom copo de água antes mesmo de pensar no seu café. O café, embora tenha os seus benefícios, também é um diurético. Hidratar-se primeiro garante que começa o dia com o tanque cheio. Se água pura lhe parece aborrecida, torne-a mais interessante. Adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou até mesmo uma rodela de pepino. Isto não só hidrata, como também ajuda a despertar suavemente o sistema digestivo, preparando-o para receber o pequeno almoço. Por fim, vamos introduzir um despertar ativo. Não estou a falar de ir correr uma maratona antes do sol nascer. Estou a falar de movimentos gentis para acordar o corpo e dizer aos músculos que o dia começou. Em vez de saltar da cama diretamente para a cozinha, tire 1 ou 2 minutos para si. Ainda deitado, pode começar por fazer círculos com os tornozelos e os pulsos em ambas as direções. Depois, puxe suavemente um joelho de cada vez em direção ao peito, alongando a parte inferior das costas. Quando se levantar, enquanto espera que a água para o café aqueça, aproveite esse tempo. Segure-se no balcão da cozinha ou numa cadeira estável e faça 5 agachamentos lentos e controlados. Imagine que se vai sentar numa cadeira invisível e depois levante-se. Este movimento simples ativa os maiores músculos do seu corpo, as pernas e os glúteos, e aumenta imediatamente a circulação sanguínea. É como ligar o interruptor do seu corpo. Este pequeno ritual de movimento não só prepara os músculos para o dia, como também melhora a eficácia com que o seu corpo utilizará os nutrientes que está prestes a consumir, incluindo os flavonoides do cacau e a proteína do seu pequeno almoço. Tudo está interligado, criando uma sinergia matinal para a força e a vitalidade. Então, como vimos, a nossa manhã tem um poder incrível. Começa com uma escolha tão simples como o tipo de cacau que colocamos na nossa chávena. Não se trata de nos privarmos do sabor que gostamos, mas de escolher a versão que nos nutre, que nos dá força em vez de nos tirar. É a diferença entre um pó processado, cheio de açúcar e despojado dos seus benefícios, e um cacau puro e cru, carregado de compostos que abrem as vias de comunicação com os nossos músculos, que os alimentam e os ajudam a prosperar. Mas a magia não acontece isoladamente. Acontece quando combinamos esta escolha inteligente com outras peças fundamentais. Quando juntamos a esse cacau uma fonte de proteína de qualidade, estamos a fornecer os tijolos essenciais para a construção e manutenção da nossa massa muscular. Quando começamos o dia com um copo de água, estamos a garantir que os nossos músculos estão hidratados e prontos para funcionar no seu melhor. E quando adicionamos alguns minutos de movimento suave, estamos a ligar o sistema, a garantir que todos esses nutrientes maravilhosos chegam onde são mais necessários. É esta combinação, o cacau puro, a proteína para construir, a água para hidratar e o movimento para ativar, que cria uma base sólida para um dia com mais energia e vitalidade. Eu sei que mudar hábitos pode parecer difícil, especialmente quando já os temos há tantos anos. A rotina é confortável. Mas lembre-se, não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece por uma coisa. Talvez esta semana, a sua missão seja apenas encontrar o cacau puro no supermercado e experimentá-lo. Observe a embalagem, leia os ingredientes. Na próxima semana pode focar-se em adicionar um ovo ao seu pequeno almoço 3 ou 4 vezes por semana. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes vitórias na nossa saúde e bem-estar. Não se trata de perfeição, trata-se de progresso. E aqui está a surpresa que lhe prometi no início. O benefício disto tudo não é apenas para os músculos. Aqueles mesmos flavonoides do cacau puro que ajudam os seus músculos também são absolutamente incríveis para o seu cérebro. A ciência tem demonstrado que eles melhoram a circulação sanguínea no cérebro da mesma forma que o fazem nos músculos. Um melhor fluxo sanguíneo para o cérebro significa mais oxigênio e mais nutrientes para as nossas células cerebrais. Isto pode ajudar a proteger a memória, a melhorar o foco e a manter a mente afiada e clara. Portanto, ao cuidar do seu corpo,
Ao escolher o cacau certo e ao adotar estes hábitos matinais, está também a dar um presente inestimável à sua saúde cerebral. Está a fortalecer o corpo e a mente em simultâneo, tudo com uma simples chávena de café melhorada e algumas escolhas conscientes ao acordar. É a prova de que as decisões mais pequenas podem ter o maior e mais belo dos impactos. Gostava muito de saber o que pensa. Já conhecia a diferença entre o cacau e o chocolate em pó? O que costuma tomar ao seu pequeno almoço para se sentir com mais força? Partilhe as suas dicas e experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria e as suas histórias podem inspirar e ajudar outra pessoa na nossa comunidade a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos simples para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias, a começar pela nossa manhã. Cuide de si. Viva cada dia com força e alegria. Até o próximo vídeo.